aqui é o Jack. Nós estamos na aula de número. Nós estamos na aula que você está vendo aqui embaixo aqui, tá? Nós estamos no último capítulo do nosso livro, O Avivamento, País de Gales. Capítulo 5, os efeitos do avivamento. Vamos lá? Então, começando. Nem sempre é possível colocar uma data precisa para o início de um avivamento. Geralmente, o associamos a uma reunião especial ou a uma ocasião em que Deus começou a agir de um modo especial. Tudo, se pesquisarmos, sempre encontraremos uma série de acontecimentos anteriores, como preparação de instrumentos e oração individual ou coletiva, que estavam em andamento muito antes da explosão maior vir à tona. Sempre vai ser assim, tá? Sempre. Eu já falei isso e vou falar a vida toda, né? O reverendo Hernandes Dias Lopes diz que nós não podemos enviar o fogo, mas nós podemos arrumar o altar, né? É basicamente isso que se faz. Mais difícil ainda é identificar o final de um mover divino. Afinal, um avivamento não é uma mera campanha ou série de reuniões especiais, como às vezes o termo é usado. E não pode ser programado, iniciado e encerrado de acordo com os planos humanos. O mover de Deus geralmente não acaba instantaneamente, vai perdendo fôlego pouco a pouco, até que as pessoas concluam: parece que agora tudo está voltando ao normal. Vamos lá. E quando se procura descobrir o que aconteceu, vários motivos podem ser apontados. Tentativas humanas para organizar a obra do Espírito, orgulho, falta de sabedoria e discernimento no uso dos dons, ênfase exagerada na busca por experiências, divisões. Ou seja, vou ler de novo aqui, tá? Então, quando se procura descobrir o que aconteceu para que esse mover tenha acabado, as pessoas encontram várias coisas. Tentativa humana de organizar a obra do Espírito, orgulho, falta de sabedoria, discernimento no uso dos dons, ênfase exagerada na busca por experiências e divisões. Bom, eu não sei se ele vai falar mais adiante, mas eu acredito também que às vezes nem sempre é por um pecado. Às vezes simplesmente o Espírito Santo ele vai parar de soprar, ele vai parar de vir com essa onda, porque o Senhor é soberano, ele é Senhor. E o avivamento ele vai ocorrendo por ondas, né, por períodos. O Espírito se move desse jeito por toda a história, na Bíblia e fora da Escritura também. Vamos lá. O avivamento de Gales acabou muito rápido? De acordo com a maioria dos historiadores, o avivamento em Gales durou aproximadamente 18 meses. De novembro de 1904 a abril de 1906. Embora tentasse não ocupar uma posição de liderança ou centralidade no avivamento, como vimos no capítulo anterior, Evan Roberts foi o instrumento que Deus usou para acender as chamas e para mantê-las acesas durante o período em que se alastraram pelo país. Ele não foi o único instrumento, mas era o principal e mais conhecido. Alguns meses depois do início do avivamento, a intensidade das viagens e reuniões começou a desgastar a saúde física de Evan Roberts. Já em março de 1905, havia sintomas problemáticos. Mesmo assim, ele continuou ativo até abril de 1906, quando, próximo de uma crise nervosa, retirou-se do Ministério Público para recuperar-se na casa da família Jesse Penn Lewis. Nunca mais voltou ao cenário público, mas dedicou-se a uma vida de intercessão. Na verdade, o avivamento ainda continuou por mais algum tempo sob a liderança de vários outros evangelistas e homens de Deus, tais como Seth Joshua, que vimos no capítulo 2, mas não com o mesmo ímpeto de antes. Quando se pergunta por que o avivamento de Gales acabou em tão pouco tempo, há pelo menos duas respostas. A primeira, mais óbvia aos observadores humanos, foi realmente o fato de Evan Roberts ter se retirado da cena de ação. Mesmo em moveres sobrenaturais, como avivamentos, Deus usa instrumentos humanos. Limitações humanas podem afetar o mover de Deus. Forte isso, né? Mas é verdade. A segunda, menos evidente, mas não menos importante, é a seguinte: avivamentos não são a vida normal da igreja. Vou sublinhar isso aqui, cara. Avivamentos não são a vida normal da igreja. São intervenções divinas
que podem afetar poderosamente um país ou época da história. Entretanto, nunca foram planejados por Deus para continuarem indefinidamente. Perfeito. É o que eu falei antes. Deus não planejou que o avivamento durasse para sempre. Nas palavras de Kevin Adams, historiador do avivamento de Gales, um avivamento vem para vivificar e despertar a igreja. Depois ela precisa continuar cumprindo sua missão divina. Perfeito. Deus não tem interesse que o avivamento seja sempre. Ok? O aspecto mais importante de um avivamento não é a duração do fenômeno ou a visitação em si, é o impacto que gera na igreja e na sociedade e a permanência dessas mudanças. Perfeito. Duas perguntas, então, nós devemos nos fazer dos avivamentos. Primeiro, qual o impacto isso gerou na igreja e na sociedade? Em segundo, qual a duração desse impacto? Ok? Efeitos imediatos do avivamento. Nos primeiros 6 meses do avivamento, estima-se que mais de 100 mil pessoas foram convertidas. Algumas já eram membros de igreja, mas nunca tiveram uma verdadeira experiência viva com Deus. Outras eram mais facilmente identificadas como pecadoras. Gente que antes não queria saber de Deus ou da igreja. O efeito nas vilas, aldeias e locais de trabalho em todo o país de Gales era muito marcante. O ambiente nas minas de carvão, onde grande parte dos homens da região trabalhava, mudou completamente. Os mineiros, que já tinham de se levantar muito cedo para começar o trabalho, chegavam meia hora antes para a reunião de oração. Às vezes havia 200 pessoas ou mais, lá embaixo na mina, participando de uma reunião de avivamento. Os chefes e supervisores estavam lá também. Havia alegria e entusiasmo no ar. Os homens cantavam durante o trabalho e conversavam com colegas sobre arrependimento e conversão. O avivamento ele não está ligado à pessoa, ele não está ligado ao dinheiro, à posição da sociedade que a pessoa ocupa, né? O espírito sopra onde quer. Há várias histórias registradas sobre a mudança de clima nas minas. O empregado estava com medo de perder o emprego porque sua tarefa era cuidar dos cavalos e agora todos os mineiros convertidos estavam cuidando com muito mais responsabilidade, cada um do seu próprio cavalo. Mas isso não era o pior. Os cavalos também estranharam a mudança. Acostumados a serem tratados com aspereza, palavrões e agressões, de repente ninguém mais gritava ou dava chicotadas. Os homens haviam sido amansados pela operação do Espírito. E os cavalos não lhes obedeciam mais. Não estavam acostumados a serem tratados com mansidão. Uau. Queremos homens mais mansos, menos agressivos. Mas como que nós vamos conseguir esse tipo de coisa sem o poder do Espírito? Talvez você que está vendo aqui, você tem problema com a sua língua. Você fala o que não deve, pensa o que não devia, sabe? Talvez seja um momento agora de você reconhecer. Não é de uma mudança, não é um... Você está precisando, não é de uma mudança moral ou de um impacto de um novo hábito. Você precisa do poder do Espírito. Você precisa morrer e nascer de novo. O grande vício do povo da época era a bebida alcoólica. Os bares foram esvaziados. Muitos faliram e foram obrigados a fechar as portas. Com a queda na bebida, houve queda marcante nos índices de criminalidade. A vida nas famílias foi transformada porque homens ficavam em casa e davam mais atenção para as esposas e filhos. Uau. Sensacional, hein? No avivamento de Gales, pelo que sabemos, não houve curas ou milagres. O Espírito sopra onde quer e como quer. Não aconteceu nenhuma transformação da água em vinho, mas houve uma outra transformação mais sutil, porém tremendamente sobrenatural. A transformação de cerveja em roupas e alimentos para as famílias carentes que antes passavam por necessidades por causa do vício da bebida. Uau! Muito bom. Muito bom. Muito bom. Um médico foi entrevistado por um jornalista durante o avivamento.
O que o senhor está achando do avivamento? Estou achando maravilhoso, respondeu o médico. As pessoas estão acertando todas as suas dívidas antigas. Contas que achei que nunca mais receberia estão sendo pagas. Um batismo de honestidade, um batismo de perdão, um batismo de reconciliação. Os tribunais de justiça não havia casos para serem julgados. A polícia ficava ociosa e em um lugar passou a formar quartetos para cantar nas igrejas para ocupar seu tempo. Imagina isso, cara. É por isso que o que nós precisamos não é de mais um programa social, nós não precisamos. O que o governo está muitas vezes querendo fazer é ocupar a posição de Deus. A igreja precisa ocupar a sua posição, a igreja precisa fazer a sua parte. A maioria das vezes o que o governo está fazendo é tentar substituir a figura do pai, a figura do homem. Só que esse homem que ele foi tirado da sociedade, da família, por causa do pecado, ele só é recolocado lá no poder do Espírito. Efeitos duradouros. Embora o avivamento tenha acabado em menos de 2 anos, seus efeitos continuaram por muito tempo. Mesmo os críticos admitiram que, depois de 5 anos, 80% dos convertidos ainda se encontravam firmes nas igrejas. Não foi um fogo de palha, como tantas vezes se tem visto, em que os números desaparecem logo após o fim dos fenômenos sobrenaturais. Outro ponto importante a notar é que os efeitos do avivamento não foram limitados à região imediata de Gales. As chamas foram se espalhando, transportadas por pessoas que viajavam ou se mudavam por outras partes da Grã-Bretanha ou do mundo. Muitos missionários saíram de lá, alcançando lugares distantes, como Índia ou África. Avivamentos começaram em vários outros países, diretamente influenciados pelas chamas que saíram de Gales, dentre os quais o avivamento da Azusa, dos Estados Unidos, 1906, e o avivamento da Coreia, 1907. Aqui o ponto, ele está fazendo a conexão do avivamento de Gales com o avivamento da Azusa. Muitas pessoas que estavam na rua Azusa, elas presenciaram o avivamento de Gales. Se não me engano, o próprio Leonardo Ravanhil, o pai dele, presenciou o avivamento de Gales. Então, assim, gente, e eu fico triste quando tem teólogos, né, que ignoram o que Deus fez na Azusa por puro ranço teológico, tá bom? É triste, né? Negar que aquilo foi... Tipo assim, nós estamos falando do início do século XX e nós temos negros e brancos cantando hinos de louvor a Deus sentados em Los Angeles, juntos. Se isso não é o mover de Deus, eu não sei o que é, cara. Seguindo. Mas nós tivemos excessos no avivamento da Azusa, óbvio. E qual avivamento não teve? Seguindo. Muitos efeitos nunca poderão ser avaliados ou conhecidos. Como exemplo de transformação permanente que resultou no avivamento, podemos citar Jessie Davis, que foi entrevistada pelo historiador Kevin Adams, quando já estava com mais de 80 anos, muito tempo depois do avivamento. Escute. Muitas pessoas dizem que o avivamento acabou em pouco tempo. Uma senhora que se converteu nesse avivamento responde a essa crítica. Quero dizer isto, ela respondeu. A chama que foi acesa no meu coração em 1906, quando eu era jovem, nunca mais se apagou. Ela está acesa ainda hoje. E estava mesmo, pois ela ainda mantinha uma reunião regular de oração na sua casa. Sem dúvida alguma, milhares e milhares de pessoas conheceram e se apaixonaram por Jesus na lua de mel de 1904, mas continuaram amando até o fim de suas vidas. Isso não aumenta a tua fome e sede por uma genuína visitação de Deus nos nossos dias? Isso não aumenta a tua fome e sede por uma genuína visitação de Deus nos nossos dias? Esse tem que ser o nosso foco. Essa fome, essa sede. Ok? Nós encerramos aqui a leitura do Avivamento do País de Gales, e eu amo esse tipo de literatura, eu amo esse tipo de leitura, leituras devocionais que envolvem espiritualidade. Talvez nós continuemos, porque muitas pessoas têm falado muito bem disso, muitos homens têm me procurado dizendo que tem sido uma bênção para eles, tá? Eu quero desafiar você, eu quero desafiar
você a remontar, a pensar o que ocorreria se Deus enviasse um avivamento aonde você está. O que ocorreria? Quais as coisas começariam a mudar? Pensa na política. Ah, a política ficaria desse jeito. Pensa nas igrejas, pensa nas pregações, nos louvores. Pensa em tudo e vai remontando, e vai analisando, e vai colocando. E orem em cima disso, e vislumbrem, e imaginem esse futuro glorioso aonde o Espírito Santo nos encontra com poder. Amém? Pai, eu te agradeço por cada homem que acompanhou essa série de leituras, de meditações sobre o avivamento no país de Gales. Nós pedimos uma coisa ao Senhor. Faça de novo. Derrame teu Espírito sobre nossas vidas. Derrame teu poder, tua glória. Nós te conheçamos como o Senhor conhece seus amigos. Nós sejamos como Enoque, que andou com o Senhor. Nós queremos andar contigo. Nós queremos ter comunhão com o Senhor. No nome de Jesus, levanta uma geração de homens inconformados com a atual situação e o status quo da igreja e do mundo. Em nome de Jesus, é que eu te peço e te agradeço. Amém. Amém. E amém. Deus abençoe você. Até semana que vem, na nossa Homens Fortes ao vivo na Vintage.